Você sabe o que é quebra de padrão? Ao menos você já ouviu falar sobre uma quebra de padrão? Se não, seja bem-vindo ao nosso conteúdo. Hoje falaremos exatamente sobre essa quebra de padrão. Como eu estava dizendo, hoje falaremos sobre a quebra de padrão e com isso, para dar base à nossa pequena reflexão, eu quero compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz assim, ó: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Com base nesse texto, eu quero perguntar mais uma vez: você sabe o que é uma quebra de padrão? Ao menos já ouviu falar em uma quebra de padrão? Antes do conteúdo, eu quero te pedir que você já deixe seu like aqui em nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e marque o sininho para que você seja notificado todas as vezes que postarmos aqui um novo conteúdo. Beleza? Desde já, vamos seguir com a reflexão. O texto que ora acabamos de ler, nós percebemos que antes mesmo de que Jeremias fosse gerado no ventre da sua mãe, ou que fosse formado, o Senhor já o tinha escolhido. E você pode estar se perguntando, como assim? Como é que alguém escolhe outro sem nem ter nunca visto ou se formado ou ter nascido? Pois é, o nosso Deus, ele é quem dá destino e ele já escreveu e desenvolveu uma história de sucesso, de bênção sobre a vida daqueles que são gerados no ventre de sua mãe. Mesmo antes que se formasse, ele já conhece o seu passado, o seu presente e conhece o seu futuro, e ele já desenvolveu um projeto para a sua vida. Entretanto, algumas pessoas, mediante ao padrão de vida que ela teve, que provavelmente deva ter nascido numa família desestruturada, sem princípios, sem instrução, sem orientação, como foi o meu caso, decidem enveredar por uma vida triste, angustiante, sofrida, uma vida de vício, uma vida de pecado, e decide não acreditar no poder de Deus que tem para totalmente mudar e, através de você, quebrar o padrão. Antes de você, seu pai era alcoólatra. Agora, a partir de você, a sua família será bênção para as nações. Antes de você, a sua mãe não foi uma pessoa instruída, ensinada, não foi uma pessoa que teve ensino superior, que teve um bom emprego e tinha a mentalidade de pobreza, escassez, não cria em Deus ao ponto de acontecer um milagre e viver algo sobrenatural. A partir de você, agora começa a acontecer algo que nunca aconteceu em sua genealogia, de sua genealogia para trás. Agora, daqui para frente, o conhecimento é outro, a maturidade é outra, e se não era, por mais que você tenha crescido em um ambiente em que todas as coisas ia de encontro e dizia que não era possível terminar um fundamental, não era possível terminar o médio, não era possível concluir no ensino superior, não era possível empreender e fazer o negócio prosperar, a partir de agora a história muda e você passa a viver outro padrão,
um padrão de que vão olhar e vão dizer: mas este não é Wanderson Nascimento, filho de Gilson, aquele que vive embriagado? Mas esse não é o filho de Cristina, que sofreu um acidente e foi condenada pela medicina a não ter filhos? É exatamente assim que Deus quer fazer na sua vida. Quebrar o padrão. As pessoas costumavam olhar de você para trás, para sua raiz, e só via pessoas enveredando e encaminhando por um caminho que levava à morte, e não apenas a morte física, mas a vida eterna. Mas quando o Senhor, ele escolhe, e quando a pessoa escolhida assume o papel e a história que Deus reservou para ela, o padrão agora é totalmente diferente. Mas como, Wanderson, você tem autoridade ou pode dizer isso com segurança? Eu falo por mim mesmo, e como já deixei escapar aqui, agora conversando com você, eu era um filho de Gilson Cassimiro, um homem alcoólatra, que quando eu nasci, ele perdeu o seu emprego, nunca mais arranjou outro, e durante 18 anos da minha vida, eu fui praticamente que obrigado a viver dentro de um aterro sanitário, catando lixo, comendo do lixo, se vestindo no lixo e dormindo no lixo. Eu nasci de uma mulher que, pela medicina, devido a ela ter sido atropelada por um carro, foi condenada a viver uma vida sem família, sem poder ter filhos. Entretanto, o Senhor entrou na história, juntou meu pai e minha mãe, embora duas pessoas mal instruídas, dadas ao pecado e a uma vida totalmente desestruturada. Deus já tinha, através deles dois, realizado um projeto, escrito um projeto, desenhado uma história, e essa história está aqui sendo contado para você. Porque quando Deus, ele quer fazer, quando ele desenvolve o projeto, ele faz isso até mesmo antes que você fosse gerado, desenvolvido, crescido e nascido do ventre da sua mãe. Então, eu não sei o que é que te impede de sair desse ciclo vicioso que a sua família viveu de você para trás. Mas de uma coisa eu sei, é que orando e lendo as Sagradas Escrituras, descobrimos quais são os planos de Deus para mim, para a sua vida, e passamos a começar a quebrar o padrão que nossa família construiu, desenvolveu e foi passando de geração em geração. Meu pai, alcoólatra, eu não sou. A minha mãe, infelizmente, por causa de um acidente, não teve estrutura para ensinar, educar, orientar e conduzir o seu filho. Hoje, a minha esposa, ela tem essa condição de instruir, orientar, ensinar, ajudar meu filho numa tarefa de escola, coisa que a minha mãe nunca pôde fazer ao meu favor, e não por culpa dela, mas por causa de uma trajetória familiar que só vinha de ladeira abaixo. Mas a partir do momento que você, como projeto de Deus, nasceu, a história agora, o padrão de derrota, de fracasso, de viver com os traumas, com as feridas emocionais e com as dificuldades, elas têm que ser quebradas, e eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. É hora de mudar. Não se deixe ser levado pelas probabilidades, porque seu pai nasceu assim, você tem que ser assim, porque a sua mãe é dessa forma, você também terá que ser. Negativo. Hoje nós oraremos para Deus quebrar na sua vida qualquer palavra contrária de maldição, qualquer maldição hereditária que porventura tenham lançado sobre a tua vida. Jeremias, ele foi escolhido no ventre da sua mãe. Eu não sei
qual era o padrão da família dele antes disso, porque a Bíblia não relata muita coisa sobre isso. Mas a partir de Jeremias nasceu um profeta de Deus conhecido como o profeta Chorão. Entretanto, você pode ter nascido para uma vida totalmente contrária daquilo que a sua família foi até chegar você. A partir de você pode vir uma nova estrutura de pessoas academicamente formadas, empreendedoras de sucesso, empreendedores de sucesso e, consequentemente, uma estrutura familiar bem instruída, bem ensinada, um filho que virá de você para receber colo, carinho, abraço e uma vida diferente daquilo que você teve na sua infância. Porque em você será quebrado esse padrão e a cura emocional virá da parte de Deus para você. O emprego para ganhar bem virá da parte de Deus para você, se assim você deseja. Se deseja empreender, Deus te fará muito mais que vencedor dentro dessa circunstância. Eu posso falar por mim mesmo, porque durante 18 anos, como disse, eu fui catador de lixo, comi do lixo, dormi no lixo, vivi uma vida totalmente desgraçada, sem uma estrutura familiar equilibrada, começando pelo meu pai e pela minha mãe, que é o meu pai por causa que se entregou ao vício. A minha mãe porque sofreu um acidente e sobre isso ninguém tem controle. Mas a partir de mim, a história agora tem que ser diferente. E aos 18 anos eu tomei uma decisão de entregar a minha vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu disse para Deus que desde então, quando aceitei, eu não queria mais colocar uma mão sequer numa sacola de lixo, no quesito depender de viver do lixo, comer do lixo e viver aquela vida em que as pessoas olhavam para mim, para meus irmãos e imaginavam consigo mesmo. Esses daí vão acabar numa penitenciária, vão acabar no cemitério ou nas drogas, sendo assim arrastado pelo inimigo para uma continuidade genealógica de desgraça. Entretanto, não foi assim que Deus traçou a minha e a tua história. E eu profetizo que, assim como a minha vida foi transformada, e hoje eu sou pai de família, assim como eu sou um profissional, e Deus me tirou daquela vida miserável, medíocre, pobre e desgraçada, eu creio que Deus poderá fazer a mesma coisa hoje na sua vida, se você deixar Ele entrar e fazer morada. Vamos orar? Orar repreendendo toda a maldição, curando a sua vida emocional, psicológica, sarando as feridas emocionais e trazendo você para a verdadeira história que Deus desenhou, escreveu e desenvolveu para você? Porque eu creio em milagre e se você crer, ore comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui refletindo um pouco mais sobre a tua palavra e hoje eu creio, com base nesta oração, que será quebrado inúmeros padrões que virão a uma nova geração, uma geração sarada das feridas emocionais, curada de toda e qualquer trauma que veio do passado e que agora passará a quebrar o padrão, construindo uma vida de sucesso, uma vida de vitória, uma vida maravilhosa na presença do Senhor Jesus. Vivendo uma vida agora lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, fechando as brechas, fechando as portas, impedindo que o diabo entre e determinando agora que no seu lar o Senhor Jesus vai reinar e que o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. É o que nós pedimos ao Senhor e já te agradecemos pela vitória em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, a quebra de padrão, ao qual eu quebrei
tomando a decisão de viver aquilo que Deus reservou para mim. E eu creio que a partir desse momento o padrão também será quebrado aí na tua casa, na tua família, que a história será outra em nome de Jesus. E desde já eu te convido, deixe o seu like em nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, marque o sininho para que você seja notificado todas as vezes que produzirmos aqui um novo conteúdo. Eu creio no seu milagre e te aguardo em nosso próximo conteúdo, em nome de Jesus. Até lá!